Olá, Lucila, boa noite. Olá. Rebeca, você não precisa enviar a solicitação não, pode entrar direto, tá? Não precisa, eu não preciso autorizar não. Boa noite, Tereza, boa noite, Lucila. Boa noite a todas que estão, boa noite a Creuza. Estamos aqui nós. Ah, sim, Rebeca, boa noite. Estamos aqui nós para mais uma live. Eu só vou dar um tempinho mínimo para ver se Hermínia Troitina, Marca Móveis aí entrando. É isso aí, Marca Móveis, esse é o nome. Maria, psicólogo, Samil. Boa noite. Hoje vamos começar devagar, porque hoje o tema rende. O tema rende e eu acho que a gente precisa conversar. Eu que agradeço por você estar aqui, meu querido. Nós vamos começar devagar para que a gente possa discutir esse tema que é tão denso e tão controverso, devagar e que interessa, na realidade, né, a todos nós. Bem, o título da live é Apropriações Selvagens. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Apropriações selvagens, das teorias aos afetos. Bem, então, aí eu pretendo falar das apropriações indevidas, inadequadas, de teorias, discursos, até chegar às paixões, obviamente. Né? Nós temos aí um percurso a ser feito. Bem, vou começar com uma frase que não é minha, que é a seguinte: escrever é uma forma de falar sem ser interrompido. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberta. Eu acho essa frase assim brilhante. Escrever é uma forma de falar sem ser interrompido. Do Jules Renard, é um escritor francês do século XIX. Né? Vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com a live, né? Escrever é uma forma de falar sem ser interrompido. É simples. Até a live ser realizada, eu já discuti, debati, dialoguei muito comigo. Meus escritos são sempre decorrentes de reflexões e exaustivos diálogos comigo mesma e com literatos, filósofos, psicanalistas, poetas, enfim. Seja através de suas obras ou com os próprios, caso eu tenha acesso. E que, de alguma maneira, né, seja bom para eles também, não só para mim, mas que seja bom para eles como profissionais e que isso não é pouco, mas também como pessoa e com tantas outras pessoas. Então, na realidade, eu gostaria que os senhores entendessem. Boa noite, Débora, boa noite, Mariana, boa noite, Elisete. Que quando eu chego a fazer a live, eu já escrevi muito, eu já dialoguei muito comigo, com autores, enfim. Né? Então, por isso é que eu digo que escrever é uma forma de falar sem ser interrompido, porque eu escrevo e depois eu falo. Então, quando eu falo, eu já fiz essa fala sem ser interrompida. Não que vocês me atrapalhem, por favor, né? Me interrompam. Bem, viver é apropriar-se. Isso é um fato. Desde que nascemos, somos conduzidos a desviar-nos daquilo que somos, a abrir mão de nossa natureza puramente natural e irmos apropriando-nos de formas de ser e estar no campo social. Então, desde que nós nascemos, nós somos conduzidos a isso. Quando você nasce, quando você tem 1 ano de idade, você faz xixi na calça. Se te der sono, você deita e dorme onde você estiver. Se você tiver fome, você chora. Se uma outra criança te aborrecer, você morde. E nós
boa noite, Sônia, nós somos conduzidos a desviar-nos daquilo que somos e apropriarmos-nos de formas de ser e estar no mundo. Bem, posto isso, a questão não são as apropriações. Isso eu gostaria de deixar bastante claro. Não são as apropriações, em absoluto. O meu objeto de reflexão nesse texto são as formas de apropriação. Porque apropriar-se no campo social, desde o início, né, se você acompanhar a história da Boa noite, Vanessa, você acompanhar a história da humanidade, o apropriar-se faz parte. Agora, a minha questão, o meu objeto de reflexão, o meu objeto de interesse é a forma com que essas apropriações acontecem. Dentre as muitas e diversas formas de apropriação, proponho discutirmos apenas duas formas de apropriação. Primeiro, as apropriações selvagens intencionais. Boa noite, doutora Ana, que eu, Virgínia Ferreira, chamo de intencionais. Então, as apropriações selvagens intencionais. Aquelas em que a pessoa é o sujeito da ação, o sujeito que se apropria, o sujeito que intencionalmente se apropria, ou seja, ele é ativo. E a segunda forma, as apropriações selvagens, aspas, não intencionais. Aquelas em que a pessoa não é o sujeito da ação, mas é justo o objeto da apropriação, aquele que foi apropriado. Então, eu vou discutir essas duas formas. Na primeira, nós somos o sujeito da ação, nós somos ativos, nós é que nos apropriamos. Na segunda forma de apropriação selvagem, que eu vou chamar de não intencional, é aquela em que nós somos passivos, nós somos sujeitos, né, que somos tomados, ou seja, que fomos apropriados. Bem, num rasgo de ousadia e precipitação, eu diria que, no primeiro caso, estariam as apropriações selvagens de teorias, sistemas de pensamentos, discursos e afins. No segundo caso, na segunda forma, estariam os afetos indomáveis, pelos quais fomos apropriados. Vamos em frente, devagar e com cuidado. Não precisa não, professora Bírio, pode entrar, eu não preciso autorizar não. Então, nós temos duas formas, né? A primeira, em que nós nos apropriamos de teorias e discursos do outro, é intencional. Na segunda, é que nós somos apropriados no sentido de sermos tomados por afetos indomáveis. Bem, Freud tem um texto intitulado Psicanálise Selvagem, que discorre exatamente sobre a apropriação inadequada da psicanálise. O que muito me incomoda, E o que isso significa? Significa uma apropriação selvagem por não atender nenhuma de suas premissas, teóricas e práticas. Por isso, não autoriza a apropriação. Então, é uma apropriação inadequada, inapropriada, selvagem. A psicanálise é um conjunto ordenado de premissas e conceitos que compõem um todo único, organizado e inseparável para a leitura da existência humana, tendo como objeto de investigação o inconsciente, e que propõe um método único de tratamento, que é a associação livre. Cabe ressaltar que Freud sublinha a necessidade daquele que se dispõe a ocupar o lugar da escuta,
o lugar de psicanalista já ter feito seu percurso como paciente. Isso, na teoria freudiana, é fundamental. Freud deixa muito claro nesse texto, Psicanálise Silvestre ou Psicanálise Selvagem, que nós, para estarmos no lugar de psicanalista, uma das exigências é você ter passado pelo seu próprio processo de análise. É nele que você aprende a se situar. É nele que você sabe o que é, de fato, o lugar do outro. É nele que você aprende a técnica, que é a associação livre. Então, nós precisamos ter passado por esse lugar. Aspas, Freud fala no texto Psicanálise Silvestre, volume 11, um texto de 1910. Não é o bastante, pois, para um médico saber alguns dos achados da psicanálise. Ele deve também estar familiarizado com a técnica. Essa técnica não pode, no entanto, ser adquirida nos livros. E ela, por certo, não pode ser descoberta independentemente, sem grandes sacrifícios de tempo, cansaço e de sucesso, ou seja, de sucesso no seu próprio percurso como analisando, como paciente. Né? Continuando, em face dos perigos para os pacientes e para a causa da psicanálise inerentes à prática que se pode antever de uma psicanálise silvestre ou selvagem, não tivemos outra escolha. Em verdade, os analistas silvestres desta espécie causam muito mais dano à causa da psicanálise do que os pacientes individualmente. Bem, por que Freud diz isso? Porque o paciente, por mais que ele não esteja bem, quando ele chega para tratamento, ele sabe se ali dentro está acontecendo alguma coisa ou não. Ele sabe. Ele sabe. Ele pode ser de outra área, ele pode ser uma pessoa que não tenha estudos, mas ele sabe, é uma questão de um conhecimento, de uma dinâmica interna. Então ele sabe se está acontecendo alguma coisa ou não. E se ele perceber que nada está acontecendo ali dentro, ele vira as costas e vai embora. Porque o lado saudável dele foi o mesmo que o levou para tratamento, né? Para que esse lado, aspas, sintomático fosse tratado. Então, o lado doente levou, o lado saudável levou. Esse mesmo lado saudável, percebendo que nada acontece ali, retira. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Nós temos que tomar cuidado porque muita gente diz assim, nossa, no meu consultório eu tenho uma rotatividade. Paciente nenhum para, deve ser a crise. Não, não é não. Não é não. Fecha as portas do seu consultório e eu não vou nem dizer vai estudar. Vai buscar um tratamento psicoterápico. Alguma coisa você está fazendo e que o paciente, ele sabe que aquilo ali não está funcionando e ele vai embora. Então, não coloque a responsabilidade no paciente. Será que a resistência é sempre do outro, nunca é minha? Não, não, não. Se o paciente está, né, se o teu consultório tem uma alta rotatividade, fecha as portas e procura tratamento. Então, Freud diz que é por isso que esses psicanalistas silvestres ou selvagens causam muito mais danos à causa da psicanálise. Até porque, entendam bem, a apropriação selvagem da psicanálise, isso quem está dizendo sou eu, tá? Causa danos à causa psicanalítica como um todo. Como um todo. Inclusive porque as pessoas constroem uma psicanálise que não existe. Esse é um problema sério. E é com essa construção que elas se relacionam e é dessa construção que elas se afastam. Então, as pessoas não se afastam da psicanálise. As pessoas se afastam dessa construção que elas fizeram da psicanálise. E por que elas fizeram essa construção da psicanálise? Errônea, distante do que a psicanálise é.
em função de profissionais que não estão preparados para abrir a porta do seu consultório, ou para abrirem a porta de seus consultórios. E aí, é óbvio que se essa relação ali não está boa, que psicanálise é essa? Eu não sou psicanalista, né? Eu sou uma pessoa que sofro e que estou procurando ajuda. Então, eu vou lá e me deparo com uma coisa dessa. Bem, se eu me deparo com uma coisa dessa, para mim não é o sujeito, para mim é a psicanálise. Esse é o problema maior. Esse é o problema. É a psicanálise que você vai detonar. Então, o que você vai fazer? Você vai se distanciar da psicanálise. Por quê? Porque você fez uma construção indevida em função de uma apropriação selvagem de uma teoria e de uma técnica tão bonita. Essa é a realidade. Vamos combinar que essa é a realidade. A psicanálise é uma técnica belíssima, belíssima, e que tem feito bem há mais de 100 anos às pessoas, né? Bem, a filósofa e professora da USP, Scarlett Marton, em sua aula intitulada Nietzsche, o filósofo da suspeita, no evento Agenciamentos Contemporâneos, no último agora, 26 de abril de 2021, eu assisti, né? Também falou sobre as apropriações inadequadas do pensamento nietzschiano. Aspas, que eu venho com ela agora, com Scarlett Marton. Com os anos, começaram a surgir as mais diversas interpretações da filosofia nietzschiana. E os que se ocuparam com os escritos do filósofo não cessaram de divergir. Outros, apoiando-se na psicanálise, palavras da Scarlett Marton. Outros, apoiando-se na psicanálise, diagnosticaram o seu pensamento como expressão de uma personalidade neurótica, encaravam a doutrina da vontade de potência como tradução filosófica, jogo de mecanismos inconscientes, relacionavam essa tese com o sentimento de inferioridade de Nietzsche que teria, fechem aspas. Aí eu pergunto a vocês, com muita clareza e objetividade, eu, Virgínia Ferreira, não seriam essas interpretações realizadas por psicanalistas selvagens? Aqueles que falávamos agora mesmo, anteriormente, né? Aqueles que são desrespeitosos, que são inadequados. Com certeza, com certeza. Como é que se faz, né? Como é que se faz um diagnóstico do pensamento de Nietzsche como uma expressão de uma personalidade neurótica? Encaravam a doutrina da vontade de potência, né, como um jogo de mecanismos inconscientes, em função de um sentimento de inferioridade que ele tinha. Nossa, sabe? Nossa. Nossa. É uma coisa assim lastimável. Lastimável. Isso também é psicanálise selvagem. A psicanálise selvagem não é só aquela feita dentro de consultório, não. Essa aqui também é. Bem, aí continua a Scarlett Marton. A Nietzsche se recorreu para afirmar a necessidade de transbordamento e excessos, o desejo de êxtase e vertigem. Enfim, de Nietzsche se lançou mão para se proclamar radicalismos políticos e pulsões eróticas. Dele se fez o patrono de uma comunidade de rebeldes imaginários. Continuando com a Scarlett Marton. Em nosso país, pelos idos do ano 2000, Nietzsche torna-se popular e é explorado pela mídia, utilizado pelos meios de comunicação, apropriado pelo mercado editorial. Publicam-se livros introdutórios a respeito de sua filosofia, textos de divulgação de suas ideias, artigos em jornais e revistas que mencionam a qualquer propósito palavras suas. No mais das vezes, operam-se recortes arbitrários
em seus escritos, visando a satisfazer interesses imediatos. De Nietzsche se fala como se fala de um autor na moda, sem ter conhecimento da densidade da sua reflexão filosófica. Tomado como objeto de consumo, Nietzsche é domesticado. Fechem aspas. Foi isso, quer dizer, né? Essas foram algumas citações que eu fiz da Scarlett Martin. E é isso mesmo. Esses dois exemplos mostram Freud e Nietzsche com nitidez que há sempre oportunistas de plantão a fim de apropriar-se do que lhes convém na situação, sem o menor escrúpulo do que isso pode vir a causar de danos à causa psicanalítica e ao pensamento nietzschiano, por exemplo. Por exemplo, há certamente, penso eu, nessa apropriação selvagem, uma intencionalidade. Eu só gostaria de deixar claro que eu trouxe duas apropriações selvagens, inadequadas, cretinas, eu diria, né? Cretinas, inclusive. Mas eu poderia falar de apropriações selvagens, inadequadas, de outros filósofos, Platão, né? Platão, né? De literatos, né? De Oscar Wilde, de Goethe, Laclau, né? Então, essas apropriações, elas servem sempre a uma intenção. Sempre a uma intenção. Nunca é o acaso. Elas servem sempre a uma intenção. Não é que a pessoa não entendeu bem, então, não. Ela pega aquilo ali e intencionalmente ela provoca ali um desvio para justificar um pensamento, justificar uma causa, justificar seja lá o que for, que não justifica. Que não justifica. Há certamente, penso eu, nessa apropriação selvagem, uma intencionalidade. Como disse a filósofa Scarlett Martin, em 26 de abril de 2021, há vários Nietzsches, e eu digo, há vários Freuds. Como assim? Como assim há vários Nietzsches? Como assim há vários Freuds? Como assim há vários Kantes? Como assim há vários Goethes? Em absoluto, né? Não há vários Nietzsche, nem vários Freud. Posto isso, na seara das teorias ou sistemas de pensamento, há uma intencionalidade nas apropriações selvagens. Em tais apropriações, o sujeito age. Ele é o sujeito da ação. É ele quem se apropria e intencionalmente, ele faz lá o que ele acha que deve fazer. Prestem atenção, senhores. Prestem atenção. Não dá para ter várias interpretações sobre Freud. Não dá. Não dá, não. Porque aí, olha, ou você não está sozinho, ou você não está puro, alguma coisa tem. Alguma coisa existe. Não dá para a gente pegar um texto do Freud e falar assim, Freud a gente pode interpretar como quiser. Não. Não. Pegue o texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, que ali não dá para você ter várias interpretações. O que você pode fazer é estudar determinados conceitos naquele texto. Isso sim, você pode fazer. Agora, dizer que há várias interpretações para o Nietzsche. Como assim há várias interpretações para o Nietzsche? Quando Nietzsche diz tudo são interpretações, há uma hierarquia, senhores. Não é assim, da forma que se diz. Não é. Não é. Não vamos forçar uma barra. Bem, penso que as apropriações selvagens ou inadequadas na seara da teoria dos sistemas de pensamento acontecem muito e os danos causados muitas vezes são irreversíveis. Irreversíveis.
Isso é lamentável, né? Tal qual acontece na esfera das relações interpessoais. Aí nós já estamos fazendo meio que uma passagem, né? Meio que uma passagem. As pessoas se apropriam de forma selvagem do discurso do outro. Se apossam da verdade que construíram e daí seguem-se as consequências. Discussões, mal-entendidos, rompimentos, mágoas, etc. As consequências nunca podem ser sequer razoáveis, sendo resultados de apropriações selvagens. Vamos parar e vamos entender isso aí. Vamos entender isso aí. Isso aqui é um lápis. Isso aqui é um lápis. Isso é um lápis. Eu digo assim, eu faço coleção de lápis. É um fato, é verdade. Eu faço coleção de lápis. Eu gosto muito de escrever com lápis. Não, a Virgínia falou que ela só escreve com lápis. Não falei isso? Não, e ela escreve com lápis porque com lápis você pode apagar. Se escrever a caneta, você não tem como... E aí, vai embora. E aí, vai embora. Ou seja, fez uma construção de um discurso que eu não tive, não foi esse o meu discurso. Ou seja, fez uma apropriação inadequada, fez uma apropriação selvagem do meu discurso, e a partir daí segue. E a partir daí segue. E as pessoas, quando elas fazem essas apropriações selvagens, elas sentam em cima dessas apropriações. Elas não estão abertas ao diálogo como elas dizem que estão. Elas estão abertas ao diálogo se você disser, ah, você tem razão. Ah, foi isso mesmo. Eu concordo. Eu concordo plenamente. Porque se você disser, não, isso que você entendeu, vamos conversar. Não procede. Como não procede? Como não procede? Então, na realidade, é isso que eu queria que a gente começasse a refletir dessas apropriações selvagens, de teorias, de discursos. Enfim, nós vamos continuar. Porque isso, senhores, isso, né, resulta num mal-estar muito grande. Muito grande. Meu querido Freud, aí eu tenho que chamar meu velhinho, né? No texto O Mal-Estar na Civilização, 1930, 1929, volume 21, diz, né? Aqui é uma citação indireta, só para vocês saberem onde eu estou, que a civilização tem 3 fontes de mal-estar. E os relacionamentos interpessoais é a fonte mais abundante e mais impiedosa. Mais abundante e mais impiedosa por quê? Porque eu não ouço o outro. Isso é uma coisa importante. Eu não ouço o outro. Eu ouço aquilo que eu acho que o outro vai dizer, ou aquilo que eu quero que ele diga é o que eu vou ouvir. Muitas vezes o outro está diante de você dizendo assim, mas eu não disse isso. Você diz, disse sim. Para pensar, reflete se não foi isso que você me disse. Não, reflete. Reflete se não foi isso que você disse. Aí você diz, não, por favor. Né? Então, na realidade, por isso é que a civilização nos traz tanto sofrimento, tanto desconforto, tanto mal-estar. Não é só em função do campo social. Vamos ver qual é a nossa parte em tudo isso. Vamos parar e refletir se nós de fato estamos abertos para o diálogo, para o diferente. Não estamos não, senhores. Não estamos não. Não estamos, não se enganem. Eu me pergunto, Virgínia Ferreira, por que o ser humano tem a necessidade de se apropriar indevidamente do discurso do outro, de uma teoria, enfim, de atribuir uma interpretação que está distante ou que é radicalmente oposta, né, ao que o sujeito está falando?
Que necessidade é essa que ele tem? Eu pergunto: narcisismo, arrogância, vaidade exacerbada, sintoma? Vai saber. Apenas é lamentável. Apenas eu lamento dele se apropriar, sentar em cima disso e com isso ele ficar. Eu lamento, de fato eu lamento. Já para refletir sobre a segunda forma de apropriação selvagem, aquela em que a pessoa não é o sujeito da ação, mas aquela em que a pessoa é o objeto de apropriação, iniciarei citando como exemplo um dos meus grandes afetos. Ele se chama Oscar Wilde, um literato irlandês que a sua própria vida é a história do poder de destruição que um afeto selvagem, no caso dele, a paixão, teve ao apropriar-se dele e, sem força contrária nenhuma agindo, se apossou de sua vida e impiedosamente a destruiu. A vida de Oscar Wilde é muito interessante. Eu sugiro a vocês que leiam. Poderia citar tantos outros, como Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que foi publicado em 1774, século XVIII. E foi um divisor, né? Foi um divisor na literatura importante, né? Que é um livro de cartas que o Werther escreveu para seu amigo Guilherme, entre maio de 1771 a dezembro de 1772, narrando a sua frustração, eu vou dizer frustração, né? Com seu objeto de amor, com seu objeto de paixão, Carlota. Só que o que eu gostaria que vocês entendessem é que quando eu digo que é o objeto que é apropriado, o Werther é que era esse objeto de apropriação da paixão. Então, ele foi apropriado por esse sentimento. Ele não se apropriou desse afeto. Esse afeto se apropriou dele. Prestem atenção nisso, porque aí tem a grande diferença. Bem, diz Werther: desgraçados aqueles, exclamei eu, que se servem do poder que tem sobre um coração para lhe roubar as inocentes alegrias que brotam dele espontaneamente. Gente, é uma carta de 1º de julho de 1771. 2010, porque é o ano da edição do meu livro, né? Então, é a carta de 1º de julho de 1771, é uma citação direta. Eu gostaria que vocês entendessem que não foi a Carlota, nem o Alberto, né, o marido de Carlota, mas o próprio Werther que permitiu, que foi passivo, que permitiu mesmo, né, que a sua alma fosse apropriada selvagemente, sem nenhuma ação de força contrária que pudesse não necessariamente se opor a essa apropriação selvagem, mas que domesticasse, ou pelo menos que tentasse domesticar essa apropriação selvagem. Entretanto, me parece que não ser apropriado de forma selvagem é não viver a vida na sua plenitude. Esse é o problema. E lutar para domesticar essa apropriação selvagem é como se a luta resultasse em tornar a vida fosca, pálida e obturada. Que coisa, né? Inacreditável. Né? E aí, é como se a paixão se apossou dele, né? A paixão, o afeto se apossou dele. Eu não estou falando que a Carlota se apossou dele. A paixão se apossou dele. E não houve nenhuma força contrária dele, para tentar domesticar essa paixão, ou seja, para tentar
ter algum tipo de ação sobre essa paixão, né? Bem, diz ele, inacreditável cegueira da alma humana. O próprio Werther, ele diz numa carta de 11 de julho de 1771. É o que ele diz, né? Inacreditável cegueira da alma humana. E aí, diz Werther ainda ao seu amigo Guilherme, despedi-me de Carlota, e desde aquele momento, o sol, a lua, as estrelas podem fazer tranquilamente suas revoluções. Eu não sei se é dia ou noite. Todo o universo desaparece aos meus olhos. Carta de 20 de dezembro de 1772. Bem, esse livro é um espetáculo, né? É um divisor no universo da literatura, não é apenas um romance em cartas. Como diz no prefácio, o tradutor Marcelo Beix, ele diz, o romance de uma alma, uma história interior. É isso que é Werther. A história de uma alma e de um corpo, né? Porque, como diz Marilena Chauí, o corpo e a mente são juntos e simultâneos. Então, é a história, né, de um corpo e de uma alma que foram, né, apropriados, tomados, né, pela paixão e que não houve nenhuma força, né, que agisse no sentido de fazer alguma coisa, né, de agir. Bem, poderíamos fazer 10, 20 ou 30 lives sobre ele, sobre os sofrimentos do jovem Werther, que certamente não conseguiríamos capturá-lo em toda a sua densidade. Eu destaco as cartas 12 de agosto de 1771, que é uma conversa bastante densa do Werther com Guilherme, e a de 30 de agosto de 1771. Werther fala da paixão. Todas as cartas são muito importantes, mas eu, particularmente, destaco essas duas cartas, né? E, inclusive, à época, Werther cometeu suicídio, né? E houve na Alemanha, por volta do século XVIII, né, nessa época, um efeito Werther, né? Foi chamado de efeito Werther. As pessoas faziam como ele. Foi uma coisa assim, muito difícil, né? Oi, Márcia Nunes, seja bem-vinda, né? Há inúmeros exemplos de casos nos quais as pessoas foram apropriadas de forma selvagem, a essas apropriações se renderam e a essas apropriações sucumbiram. Vamos à literatura. A literatura mostra isso, os roteiros cinematográficos mostram isso, as letras de música mostram isso. Há um exemplo, Virgínia, Cazuza falando, né, na música, exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, enfim, por você eu faço tudo, né, matar, roubar, é isso, é isso. É o sujeito tomado por forças exteriores a ele. A paixão é isso. A paixão é passividade. É o sujeito ser tomado por forças exteriores. Bem, o cotidiano ilustra isso com propriedade. Situações dessa natureza e magnitude. Será que as pessoas confundem a vida com esses afetos selvagens? Será que pensam que sem esses afetos a vida se tornará sem sabor, sem sentido? Ou será que elas não têm força para lutar? Mas aí eu vou em Santo Agostinho, Confissões. Hoje eu estou fazendo uma festa, né? Aí eu vou a Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro 3, os estudos, né, na parte dos estudos do livro Confissões, Santo Agostinho diz, Santo Agostinho, não sou eu,
É uma citação direta de Santo Agostinho. Ainda não amava e já gostava de amar. Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Odiava minha vida estável e o caminho isento de riscos, porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior. Quanto mais vazio, tanto mais enfastiado me sentia. Por isso minha alma não tinha saúde, lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos objetos sensíveis. Deste modo, manchava com torpe concupiscência aquela fonte de amizade. Então, Santo Agostinho fala, né, sobre essa volúpia que é a paixão. Né? Ele fala sobre isso. E muita gente, né, tem uma dificuldade assim de abrir mão, não é abrir mão, não, é de lutar, né, lutar para se apossar de si mesmo. Porque na paixão você é apossado por forças exteriores. Você precisa lutar para que você se aposse dessa paixão. No que você se apossa dela, você entra num outro afeto, que Spinoza vai chamar de ação. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Bem, Oscar Wilde, meu querido, diz que as paixões, cuja origem nos enganamos, tiranizam-nos mais violentamente que todas as outras. Oscar Wilde, página 69. Fechem aspas. Aí eu pergunto, Virgínia Ferreira, será que temos o conhecimento das causas ou das origens de nossas paixões? É uma pergunta? É uma pergunta. Nós temos. Se eu perguntar, Mariazinha, por que você está, né, por que você é apaixonada por Zezinho, por Joaninha, enfim? O quê? Não sabe nada. E nem está preocupada em saber. Você foi tomado por forças exteriores, ponto. Não sabe, né? Bem, independentemente da resposta que possamos produzir, sim ou não, sabemos ou não sabemos, vem a filósofa e professora da USP, Marilena Chaui. 2016. É uma spinozana, dona de uma faceta irônica sem precedentes, e afirma: uma das originalidades da ética spinozana é que Spinoza não começa definindo a paixão, mas ele começa definindo os afetos, entre os quais alguns são paixões e outros são ações do corpo e da mente. Por essência e por natureza, somos seres afetivos. Vamos parar aqui. Eu estava lendo uma citação de Marilena Chaui. Spinoza vai dizer, segundo ela tem 2 livros brilhantes, A Nervura do Real 1 e A Nervura do Real 2. Essa palestra dela foi Os Sentidos da Paixão, no dia que ela lançou o livro A Nervura do Real 2. Foi em 2016, mas tem a referência ali direitinho para vocês. Nós somos afecções. O que quer dizer afecções? Quer dizer que nós somos corpos e mentes que somos afetados por forças exteriores, por corpos exteriores, por situações exteriores, por objetos exteriores, e nós afetamos esses corpos. Então, nós somos, por essência e por natureza, seres afetivos. Afetivos porque necessariamente somos afetados e afetamos. Por isso, né? As vivências corporais e psíquicas são afetos. Agora eu estou continuando com Marilena Chaui, tá? O afeto é aquilo
que pode aumentar ou diminuir a potência do corpo em relação a outros corpos. Ou aumentar ou diminuir a potência de outras mentes. Então, ou nós aumentamos, ou nós diminuímos. Prestem atenção. Nós somos, em simultâneo, um corpo e uma alma, sempre operando juntos, e essa relação com o mundo é afetiva. A diferença entre a paixão ou a ação está no lugar onde a causa é mais forte. Aqui é que nós temos o nosso X da questão. É aqui que nós temos o nosso X da questão. Quando a causa, né, está aqui, a diferença entre a paixão, nós temos dois afetos, dois tipos de afetos, né? A paixão e a ação. A grande diferença está no lugar da causa. Quando a causa está dentro de nós, é ação. Nós somos ativos. Quando a causa está fora de nós, nós somos passivos. Então, quando a causa é interna, é por mim, é feita por mim, é determinada completamente, eu estou na ação. Quando a causa ela é externa a mim, vem da exterioridade, eu sou passiva, é paixão. Bem, mas é sempre afeto, né? Necessariamente afeto. O Spinoza vai dizer, Marilena Chauí, que nós temos 3 afetos originários ou primários, dos quais nascem todos os outros. A alegria, que é a forte realização do nosso ser, a tristeza, a fraca realização de nosso ser, e o desejo. Spinoza vai falar num conceito extremamente importante chamado conatos, ou cônatos, mas muito mais, talvez por uma questão sonora, né? Conatos. E o que é o conatos? O conatos é, na realidade, a potência, a força de autodeterminação, de autopreservação. É isso. É exatamente isso. Ele vai dizer que todo ser humano tem um conatos, que é essa potência, essa força de autoconservação, de autodeterminação. Todos nós temos. Essa força, esse conatos, no corpo se chama apetite. Esse conatos, na mente, se chama desejo. Isso em Spinoza, né? Então, o conatos é essa potência de autoconservação, né? Essa potência de autodeterminação, que no corpo se chama apetite e que na mente se chama desejo. Bem, os afetos não são simples emoções, como nós costumamos pensar. Eles são acontecimentos vitais. Eles são medidas de variação de nossa capacidade para existir e agir. Ou seja, a minha capacidade para existir e agir está justo onde? Justo nessa multiplicidade de forças que agem dentro de mim. Nessa multiplicidade de forças do exterior que agem em mim. Isso é muito importante que a gente entenda. Não existe um afeto puro. Isso Freud fala, isso Spinoza fala. Aliás, Spinoza fala e Freud fala, né? Spinoza é antes. Então, nós precisamos entender isso. As paixões possuem 3 causas. 3 causas. O apetite,
o apetite. A força das causas externas maiores do que as nossas, foi aquilo que eu falei, da exterioridade, né? E no consumo e apropriação de imagem das coisas. Nós nos apropriamos das imagens que nós construímos. Nas paixões, somos causas parciais do que sentimos. As causas mais fortes são as causas externas. Nós somos apenas causas parciais, né? Uma ideia verdadeira, aí vamos responder lá. Uma ideia verdadeira, né, diz Marilena Chauí, não tem o menor poder sobre uma paixão. Aliás, não tem nenhum poder sobre nenhum afeto. Essa parte da fala dela é maravilhosa, né? Porque eu acho que ela é uma spinozana convicta, determinada. Eu acho que ela, a dissertação de mestrado dela foi em Merleau-Ponty, né? Foi em cima da fenomenologia. E depois ela se tornou uma spinozana, né? E é muito interessante a convicção, a força com que ela fala de Spinoza é alguma coisa assim de muito bonito. E nessa hora que ela diz que uma ideia verdadeira não tem o menor poder sobre uma paixão, e aí ela abaixa a cabeça e depois levanta e diz, aliás, não tem nenhum poder sobre nenhum afeto. É a mais pura verdade. Isso é muito bonito. Oi, Joseli. A paixão é necessária, diz Marilena Chauí. A questão é o que eu faço com ela. Isso aí é extremamente importante. A paixão é necessária. A questão é o que eu faço com ela. Com todo respeito à filósofa e professora Marilena Chauí, né, que eu tenho muito respeito a ela, muito mesmo, eu confesso que ela, quando diz que a paixão é necessária, a questão é o que eu faço com ela me apertou sem me abraçar. Ela me deixou numa situação assim, bastante delicada, né? Como assim? A paixão é necessária, a questão é o que eu faço com ela. Bem, eu vou pedir licença aos senhores, porque o Instagram vai me derrubar. Peço a vocês, né? São 5 para as 10, né? 7 para as 10. Às 22 horas, eu volto e, se não for pedir muito, gostaria que os senhores voltassem comigo, porque nós temos aí, eu fiz, talvez, 60% do percurso. Nós temos aí pelo menos mais 40%, tá bom? Então, eu aguardo por vocês. Eu só vou sair para o Instagram não me derrubar. Até daqui a pouco, gente.